Bom dia, e começa agora o Jornal da Manhã. Hoje falaremos sobre um tema muito importante. Você sabe que dia é hoje? Para muitos é apenas mais um dia no calendário, mas para a sociedade afrodescendente é um dia de grande relevância. Criado em 2003, o Dia da Consciência Negra é celebrado hoje, e essa data coincide com a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra na escravidão no Brasil. Por essa razão, hoje fomos às ruas com nossa correspondente Ana Mello coletar informações e opiniões a respeito desse tema. Você já presenciou ou sofreu algum tipo de preconceito racial? Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas eu já presenciei e até foi sábado agora, fui cortar o cabelo e a gente conversando, o dono do bar lá catou sei lá, não lembro a conversa e ele citou uma coisa que eu não gosto é de, ter a palavra de preto metido. E eu falei, pensei comigo, falei, o que tem a ver a cor da pessoa, né? Aí eu fiquei sem saber o que responder, sabe? Eu olhei pra cara dele e, não sabia o que falar. O que você acha do Dia da Consciência Negra? Importante ou não? Eu acho importante sim, porque os negros ainda, como eu disse, ainda sofrem muito preconceito. E é bom esse dia para ressaltar que ainda existe essa diferença de classe, de etnia aí, e eu acho importante. O preconceito existe, e eu acredito que isso é uma praga que é muito difícil para que o ser humano consiga se desvencilhar disso, né? Porque esse preconceito não é simplesmente, tem todo um contexto histórico que você vai conseguir entender todo esse processo do próprio preconceito. Então, não só esse processo histórico, como também a gente encontra o preconceito em várias situações que talvez você diga, mas isso não acontece, isso é mínimo, eu posso considerar como preconceito? Sim, às vezes um humor negro, um humor que eu tento diminuir o negro, a própria palavra denegrir, o próprio nome, essa própria terminologia é preconceituosa. Por quê? Porque diz que quando a pessoa ela faz algo errado, quando a pessoa tenta manchar a imagem do outro, eu estou colocando ela como negro, ou seja, eu estou denegrindo, ou seja, o negro ele é sempre colocado à margem. Então, não só os negros, como os indígenas. Então, interessante que o Brasil, a grande maioria das pessoas que populam o Brasil, sabemos que são negros e indígenas. E às vezes eu me pergunto, por que existe esse tipo de preconceito? E ele vai existir. Eu não sei, eu acredito que seja até uma forma cultural do ser humano de tentar diminuir ou de achar-se superior ao outro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acredito que exista, e isso não vai acabar nem tão cedo. E agora recente, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, já existia, por exemplo, o Holocausto. O Holocausto foi uma das maiores provas do maior preconceito que existe em relação ao outro. Agora você imagina no Brasil. No Brasil nós sofremos isso todos os dias, principalmente nós que somos afrodescendentes, principalmente nós que somos negros e principalmente nós que também temos essa origem indígena. E interessante que teve um artigo recente, foi um artigo que foi publicado, eu não lembro qual revista, mas eu vi uma reportagem sobre, que se a gente fosse buscar no DNA e fosse buscar o histórico, a raiz de todas as pessoas que existem no mundo, nós iríamos chegar, a raiz do ser humano veio de um negro, veio de um africano. Então, por que existe esse tipo de preconceito? O que é o preconceito em si? É o preconceito só a cor da pele? Qual é a diferença entre pessoas? Então a gente precisa entender todo esse momento histórico, tudo o que aconteceu desde os primórdios da humanidade para a gente entender esse processo de discriminação e de preconceito em relação ao outro. É um caso muito cômico, eu até digo cômico, porque existe o que nós chamamos de preconceito brando, o preconceito ameno. Por exemplo, eu estava na universidade que eu estudo, que eu faço mestrado,
e uma professora estava nós estávamos falando sobre as pessoas que vinham da Bahia, que estavam estudando lá na universidade, e ela disse assim, são baianos, mas são bons, né? Então, que tipo de preconceito nós vemos aí? Eu acredito que ela não seja até preconceituosa, mas é um discurso que já está internalizado, é um discurso que já está enraizado no sentimento das pessoas, no discurso das pessoas. Então é muito difícil você se desgarrar disso. É aquilo que eu volto a repetir, parece que é algo cultural, já faz parte do discurso do ser humano, né? E todo mundo ficou olhando assim e ela não percebeu, nem ela percebeu o que ela tinha feito. Ou seja, está subjugando o outro. É como se ele fizesse uma analogia à cor, à raça e à inteligência. Então isso aí para mim foi uma forma de preconceito. E quantas outras que a gente presencia, mas vai acabando assim, caindo no esquecimento. Tendo em vista a importância da cultura africana no Brasil, preparamos um vídeo em que mostraremos algumas heranças deixadas por eles a nós e a biografia de alguns representantes de grande importância no cenário histórico. A cultura brasileira é fortemente influenciada pela cultura africana, tanto na culinária quanto na religião, na música ou no esporte. Na culinária, temos pratos típicos africanos presentes na mesa do brasileiro, como quibe, bala de coco, cocada, feijoada, acarajé e mugunzá. No Nordeste, o acarajé e o mugunzá são pratos que todo mundo come, todo mundo gosta e que está muito presente no paladar nordestino. A feijoada foi um prato criado na época da escravidão. Os senhores de terra davam para os escravos restos do porco, como a cabeça, o pé, o rabo, e com isso eles misturavam com o feijão e fizeram a feijoada. Mas o prato ficou muito bom e até hoje é feito no Brasil. Na religião temos o candomblé e o Xangô do Nordeste. O candomblé é uma religião que faz um sincretismo entre o catolicismo com os deuses africanos. Na música temos o samba, o maracatu e o afoxé. Uma curiosidade é que o maracatu, quando é dançado, as pessoas que dançam pintam o rosto de preto em homenagem aos negros que foram quem trouxeram o maracatu para o Brasil. No esporte temos a capoeira, que é uma luta dançada. Ela foi criada na época da escravidão, com o intuito de despistar e de enganar os senhores de terra. Funcionava da seguinte maneira: os negros se reuniam à noite para dançar e enquanto eles dançavam, eles cantavam na língua deles, na língua africana. E as palavras que eles diziam eram planos de fuga para escapar da senzala. Agora eu vou falar um pouco das personalidades negras que marcaram a história. O primeiro é Martin Luther King, que foi um pastor e ativista muito famoso que lutou pela pró-igualdade racial dos Estados Unidos. Ele era pastor da Igreja Batista e discursou por todo o território americano, sempre pregando igualdade e ativismo pacífico. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Seu assassinato ocorreu momentos antes de uma marcha em um hotel em Memphis, no dia 4 de abril de 1968. O segundo é Malcolm X. Ele era um ativista que ficou órfão aos 6 anos de idade e passou toda a adolescência em orfanatos e internatos. Junto com Luther King, ele representa a luta antissegregacionista americana. Mas ao contrário de Luther King, ele defendia que os negros deveriam responder com hostilidade à violência imposta pelos brancos. Ele foi assassinado com 13 tiros em 1965 enquanto fazia um discurso. O terceiro é Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Mandela foi o mais poderoso símbolo de luta contra o apartheid, o regime segregacionista da África do Sul. Ele foi conhecido como o pai da pátria em seu país e foi presidente da África do Sul por 5 anos, de 1994 até 1999. Para alcançar esse posto, símbolo da igualdade democrática, Mandela passou 3 décadas na prisão por praticar o terrorismo contra o regime apartheid. O quarto é Jesse Owens. Ele ganhou espaço na mídia nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Vencedor de 4 medalhas de ouro nas provas de atletismo,
Owens não foi cumprimentado pelo líder nazista Adolf Hitler, muito menos pelo presidente do seu próprio país, apenas por um único motivo: ser negro. O quinto é Zumbi dos Palmares. Zumbi é um ícone na resistência negra à escravidão no Brasil. Em meados de 1670, passou a liderar o Quilombo dos Palmares, reunião de negros resistentes ao trabalho forçado. Conhecido como Zumbi dos Palmares, por liderar o quilombo que carregava o mesmo nome, Zumbi foi morto em 1696 e teve sua cabeça exposta no estado de Pernambuco. O sexto e último é Barack Obama, atual presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2009. Barack Obama foi o primeiro negro eleito à presidência da República dos Estados Unidos. Antes disso, Obama conquistou uma carreira singular, sendo o único senador negro representando a legislatura nos Estados Unidos. Em razão de tantos negros que fizeram parte da história, que tiveram papel importante dentro da sociedade, fica claro a importância do Dia da Consciência Negra e a importância de todos saberem o quão absurdo é existir o preconceito nos dias de hoje. Entrevistamos também o professor Vladimir Miguel Rodrigues, formado em Filosofia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vladimir, eu sou professor e escritor, venho trabalhando há muito tempo com as questões raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, no qual eu pude estudar o desenvolvimento do racismo no país e a atuação do líder negro Malcolm X, que acabou se tornando um livro editado pela editora Unesp, chamado de O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana. Hoje eu estou fazendo um projeto, na verdade já está em andamento, de doutorado aqui também pela Unesp, sobre a abolição incompleta da escravidão, que acabou gerando uma marginalidade muito grande do negro na sociedade e que está exposta na literatura, com a Carolina Maria de Jesus, com o Paulo Lins e com o Ferrez. Me interessa muito essa discussão que vocês estão tendo dentro da universidade, uma discussão que eu julgo fundamental para o que a gente quer do nosso país, não é verdade? E o primeiro ponto é: existe uma democracia racial no Brasil? Interrogação. O conceito da democracia racial surgiu com o Gilberto Freire, lá na década de 30, quando ele publicou o livro Casagrande Senzala. O Gilberto Freire partiu da premissa de que a cultura brasileira, a formação da nossa sociedade, é de uma mestiçagem muito grande e que o brasileiro não se identificaria pela cor da pele. Com isso, brancos, negros e índios, eles não teriam diferenciações, a cor da pele não seria um diferencial no Brasil. Ele dá o exemplo do Nilo Peçanha, que era um presidente negro, o Nilo Peçanha que está ali na época da República Velha, no começo do século XX. Ele dá como exemplo da literatura o Machado de Assis. Na visão do Gilberto Freire, então qualquer um, independentemente da cor da pele, pode ascender socialmente no Brasil. Na minha visão, o critério do Gilberto Freire, apesar de ele ser muito interessante, é algo que a gente deve lutar por. A gente deve lutar por uma democracia racial no Brasil, a gente deve lutar por uma igualdade racial. A gente deve tentar acabar com essas barreiras raciais existentes. Mas, infelizmente, a ideia da democracia racial, ela é uma falácia. Hoje ela é um mito, pois a população negra, ela é a maior parte da população brasileira, são cerca de 52%, mas ela não se vê representada nas esferas de poder, ela não é empoderada política e economicamente. Os negros são minoria nos cargos políticos, os negros são minorias nos maiores. Então, por todo esse abismo racial entre brancos e negros, a democracia racial ela não existe. Isso quer dizer que a gente deve lutar por ela. Vocês fizeram alguns questionamentos aqui que me parecem muito pertinentes. Por exemplo, toda essa situação de desigualdade racial, ela nos leva à necessidade de uma política pública para a conscientização dessas diferenças. Por exemplo, o Dia da Consciência Negra ele é um fator fundamental. Por quê?
Me parece que o Dia da Consciência Negra ele tem que existir porque todos os outros 364 dias no Brasil são dias da consciência branca. Eu acho que é necessário, sim, né, não só um dia, mas, como eu disse, políticas públicas que façam uma reafirmação da política da memória. A gente precisa ter uma consciência em relação ao que está acontecendo no problema racial que nunca foi feito na história do Brasil. Quer ver um exemplo? Eu convido vocês a pensarem em quantos filmes que vocês já assistiram sobre o Holocausto. O Holocausto ele causa um horror muito grande quando se fala sobre. Mas aí eu questiono, quantos filmes sobre a escravidão vocês já assistiram? Quantos filmes foram produzidos no Brasil? Qual é a política que houve em relação à memória da escravidão? A ausência de uma política da memória da escravidão levou até hoje a uma fragilização do corpo do mais pobre, uma fragilização do corpo negro, sempre violentado. Tá? Isso é uma coisa muito presente quando você vê, por exemplo, as vítimas da violência urbana. Quais são, principalmente? Como a gente mostrou no mapa da violência. É muito pertinente a divisão do Brasil hoje ainda entre Casagrande e Senzala. Né? As senzalas urbanas elas são representadas pelas favelas. Elas representam a periferia brasileira. Lembrem-se que demorou cerca de 125 anos para a Casagrande brasileira aceitar a lei das domésticas, o direito trabalhista para as domésticas. Isso representa que a elite brasileira ainda guarda traços muito marcantes da relação da Casagrande e da Senzala. Né? Nessa relação da empregada doméstica, essa coisificação do trabalho por meio da empregada doméstica é muito forte. Ele nos traz uma reminiscência da relação entre a Casagrande e Senzala. Me parece que o preconceito racial ele é algo que faz parte da própria natureza humana. Né? Não só o preconceito racial, mas o preconceito como um todo. Eu vou partir de uma definição do Malcolm X, que ele vai dizer que não há capitalismo sem racismo. O que isso quer dizer? Ele está aqui dentro de nós, mas ele pode ser realçado, ele pode ser simplesmente esquecido, colocado de lado. O Nelson Mandela vai dizer que ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas, elas são ensinadas a serem racistas. Então, o preconceito, ele está aqui, dentro da nossa natureza, cabe a nós, através das práticas culturais e educacionais, ou colocarmos ele de lado, simplesmente não ressaltarmos ele dentro das práticas sociais, ou então, dependendo das circunstâncias, ele é aguçado. Né? Numa sociedade muito competitiva como essa que nós vivemos, alguém tem que estar por cima da hierarquia social e outros têm que estar por baixo. Então, dentro da história do Brasil, foram os negros, foram os indígenas, foram as mulheres. Tá? Hoje nós temos também as demandas dos homossexuais, as demandas dos deficientes. Então, essa hierarquia ela tem que ser quebrada. A gente tem que tentar uma cultura e uma educação que agregue e não desagregue. A gente tem uma cultura de inclusão, uma cultura de respeito à diversidade, que, acima de tudo, não faça com que esse preconceito seja ressaltado dentro da nossa convivência. As cotas, elas, ao meu ver, elas são fundamentais. Precisam existir as cotas. Né? Enquanto o ensino for desigual e houver uma diferenciação entre brancos e negros, as cotas elas serão fundamentais. E mais, os dados da UERJ, por exemplo, entre outras universidades, mostram que os alunos cotistas, quando eles terminam a faculdade, eles têm uma nota, no mínimo, igual ou até superior aos não cotistas, o que mostra que o que as pessoas precisam é de uma oportunidade. Então, enquanto houver uma diferenciação de ensino, um ensino público fragilizado como a gente tem hoje, e um ensino privado de qualidade, as cotas elas são necessárias. Me parece que no caso da cota racial, ela serve sim para um reparo histórico. Quanto tempo ela vai durar? Não sei, a escravidão durou 350 anos mais ou menos. Então a gente tem que ter um tempo necessário para tentar corrigir essas distorções. A cultura negra, para finalizar, a cultura africana, ela é fundamental na construção da cultura brasileira. Em relação à religiosidade, que vai acabar dando origem a um samba,
a própria capoeira, tá, como uma forma de resistência, as comidas, a feijoada, elas estão dentro do alicerce, na fundação da cultura brasileira. Todo grande sociólogo, como Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, perdão, Sérgio Buarque de Holanda, acreditaram nisso, que essa cultura foi fundamental, essa matriz, ela foi fundamental para a cultura brasileira. Mas, infelizmente, essa parte cultural ela não é suficiente para conseguir superar os tabus raciais. Quando a gente vai olhar para os dados econômicos, políticos e sociais, a gente percebe que essa mesma cultura que é valorizada, ela não é integrada, ela não é vista como parte fundamental da cultura brasileira. Me parece que o brasileiro, em geral, reconhece isso, que essa cultura é importante, mas ele não consegue perceber que existe ainda um problema racial oriundo das relações de Casagrande e Senzala da época da escravidão. Então, cabe a todos nós lutarmos por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade sem preconceitos. A gente não precisa ser negro para lutar contra o racismo, a gente não precisa ser mulher para lutar contra o machismo, a gente não precisa ser gay para lutar contra a homofobia. Afinal, somos todos humanos. Um grande abraço, espero que eu tenha contribuído. Até mais.